Amém? Muito bem, abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. O ano novo, ele fala de mudanças e eu queria falar sobre mudanças. Eu fiquei muito impactado. Quarta-feira eu não estive aqui na igreja, no nosso culto, eu estive lá no Seminário Betel. Foi um culto de despedida do pastor Henrique. E nesse culto de despedida, foi uma reunião simples, mas com alguns irmãos lá do Seminário Betel, e o pastor Henrique está ele está indo, quem está voltando é a Sara, a esposa dele, e o pastor Henrique está indo para Rondonópolis, que fica a mais ou menos umas 3 horas depois de Cuiabá. E eles estão voltando, a Sara está voltando, o Henrique está indo junto com ela, e houve aquele culto de despedida. E nesse culto de despedida, o pastor Neander, ele trouxe uma palavra, e enquanto ele falava, eu não sei se acontece com vocês, mas enquanto eu vou ouvindo a palavra de Deus, Deus vai ministrando ao meu coração e vai falando, às vezes, coisas até diferentes daquilo que está sendo ministrado pelo pregador, mas há uma liberação de Deus. E o pastor Neander falava sobre o fato de Deus ser um Deus que trabalha nas migrações. Deus é um Deus migratório. E foi essa palavra que ele usou, Deus é um Deus migratório. E eu fiquei, enquanto ele falava, ouvindo isso, e na mesma hora, isso me associou a uma característica de Deus em nossas vidas, que são as mudanças. E eu queria falar sobre isso hoje, sobre as mudanças. Eu acho que é propício, porque a gente está começando o ano, e quando a gente começa o ano, a gente está sempre disposto a mudanças. Eu não vou pedir que você levante a mão, mas sempre, no início do ano, alguém fala, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Esse ano eu vou emagrecer. Oh, Jesus. Esse ano eu vou estudar. Esse ano eu vou. E você sempre propõe mudanças no início do ano. Eu quero dizer uma coisa para você, você é livre para mudar em qualquer data, tá bom, querido? Você não precisa mudar só quando o ano muda, não. Você pode mudar hoje, qualquer data é propícia às mudanças que você pretende para a sua vida. Mas, geralmente, fazemos isso na virada do ano, entendemos que essa é uma data que marca algo diferente, um ano para outro, e eu creio que é importante falar sobre essas mudanças. Eu acredito que o que é natural reflete o que é sobrenatural. Eu acredito que o que acontece aqui na Terra acaba sendo um tipo, uma representação, de alguma forma, mostra para a gente as coisas espirituais. Senão nós não teríamos como entender as coisas espirituais. E o que acontece aqui na Terra acaba mostrando para a gente, ou revelando para a gente, as coisas que são espirituais, para que a gente possa ter acesso a essas verdades espirituais. E as mudanças, elas são inevitáveis em nossas vidas. Existem mudanças que nós promovemos, existem mudanças que nos promovem, que fazem em nossas vidas, e existem mudanças que acontecem sem a gente sentir. Eu posso escolher, eu escolho mudar, eu escolho sair daqui desse lugar e ir para esse lugar, sair daqui desse emprego e ir para esse outro emprego, sair daqui dessa escola e ir para essa outra escola, enfim, você escolhe mudar. Às vezes, você é mudado. Às vezes, você está lá no seu emprego, você não quer mudar de emprego, mas chega lá o dono, o chefe, fala, olha, você está dispensado. Aí você fala, e agora? E daqui a pouco você está em outro, e mudam você. E existem aquelas mudanças que elas acontecem sem que a gente perceba. Recentemente, não faz muito tempo, acho que foi em outubro, eu voltei para o Facebook depois de vários anos fora, mais de 4 anos fora. E uma das coisas que eu me divirto no Facebook é ver o rosto dos meus amigos do passado, Porque as mudanças, elas são muito grandes, Por exemplo, eu ser mais magro que o André é quase que uma afronta ao processo histórico. O André sempre foi o magrinho e eu sempre fui o gordo da história. Vocês sabem que eu sempre falo isso daqui? Eu sempre tive aqueles apelidos carinhosos, broa, vaca, mula, gordo. O André não, sempre foi um homem magrinho e hoje a história mudou. Então, quando eu vejo figuras assim, são mudanças que acontecem, quer a gente queira, quer não queira, as coisas
mudam, né? Eu imagino que o seu Magela, quando casou com Dona Elcirã, há 55 anos atrás, tá bom, paro por aqui, né? Mas eu nunca mais me esqueço do Juan com a Camila, quando eu fiz o casamento deles, e olhem um para o outro, e eles se viraram, aquele casamento bonito, com espada, igreja bonita, aí eles olharam, todo mundo fez, ah! Aí eu falei, pois é a última vez que você vai vê-la com esse corpito, e é a última vez que você vai vê-lo desse jeito, porque o tempo, ele não é tão, assim, favorável, né, ao nosso corpo. O nosso corpo muda, o corpo muda, a vida muda, né? As circunstâncias da vida mudam. Eu estava vendo um documentário que fala sobre uma experiência lá nos Estados Unidos, e eu vi no TED, eu gosto de assistir essas palestras, e eles falaram de uma reportagem de uma pesquisa que foi feita durante 75 anos com meninos. E eles contam que alguns meninos desfavorecidos mudaram de vida. E agora, na idade adulta, eles mudaram de classe social, progrediram. Mas também, nessa pesquisa que fizeram sobre o que traz a felicidade, eu falei isso aqui na quarta-feira, se eu não me engano, retrasada, perdão, eles também falaram de meninos que eram de famílias de sucesso, mas que ao longo da vida eles mudaram e se tornaram pessoas completamente destruídas na maioridade. A vida muda. Quer a gente queira, quer a gente não queira, quer a gente procure, quer façam conosco, a nossa vida muda. E enquanto o pastor Neander pregava e falava sobre Deus ser um Deus migratório, eu estava pensando e naquele momento o Espírito Santo falou comigo sobre as mudanças que acontecem nas nossas vidas. Na verdade, quando Deus chama Abraão, Gênesis capítulo 12, e eu quero ler com você do versículo 1 ao 3, Deus já chama Abraão e então diz para Abraão, sai da tua terra. Começa um processo de mudança, começa um processo de migração, sai da sua terra, sai do meio dos teus parentes e sai da casa do teu pai. Sai, vai, muda. Olha, foi bom para você até agora, funcionou até agora, deu resultado até agora, mas chegou um momento que chegou a hora de você mudar. Sai, muda, vai para casa, vai para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de você, aí a promessa, um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome. Deus daria fama. Salmo 126, que o pastor Lúcio leu aqui, ele em um dos versículos diz que nós seríamos famosos a outras nações por aquilo que Deus fez conosco. Então, a promessa de Deus a Abraão, ela se concretizou, lido no Salmo 126, porque Deus declarou, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Desde o início da chamada aos filhos da fé, e Deus tem te chamado para ser um caminhante da fé, alguém que vive pela fé, não pelas circunstâncias, né? Eu vivo pela fé, não por mim mesmo, eu sigo os passos do meu Senhor. E Deus tem te chamado para estas mudanças que, de fato, vão levar você a lugares diferentes, a situações diferentes, a momentos diferentes na vida. Algumas vezes você vai produzir, algumas vezes vão produzir em você. E algumas vezes, sem você perceber, essas mudanças vão acontecer. E, às vezes, a gente não gosta das mudanças. Eu não sei como eu reagiria se Deus me pegasse e falasse o que falou para Abraão, sai do teu povo, sai da tua terra e vai. Eu não sei como eu reagiria. Talvez eu fosse mais parecido com Moisés. Como é que eu vou? Eu vou chegar lá, vou falar o quê? O que eu vou dizer? A quem eu vou apresentar? Como é que vai ser? Né? Como você reage às mudanças que acontecem na sua vida? Porque, biblicamente, eu posso dizer que Deus é um Deus que o tempo inteiro vai promover mudanças na sua vida. Parece que a vida pela fé é uma vida que a gente busca estabilidade, segurança. A gente busca que a engrenagem da vida funcione redondinha, tudo dando certo, tudo funcionando. Mas eu não vejo isso nos personagens bíblicos. Eu não vejo isso nas histórias bíblicas. Eu vejo muita coisa fora do lugar,
muita coisa que acontece de repente. Eu não sei se a gente lê a Bíblia de uma maneira equivocada, eu não sei se a gente entende a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus de uma maneira diferente, mas o fato é que a Bíblia ela apresenta uma série de situações e de personagens que efetivamente vão falar de mudanças significativas em nossa vida. Gente que entra na vida, gente que sai da vida, gente que domina sobre o povo de Israel, o povo de Israel em luta com outro povo. A gente vai vendo uma série de situações, Paulo pregando e viajando, e o barco quebrando, estava fazendo a obra do Senhor, e o barco afundou. Que loucura! As coisas dão errado na vida dos crentes. E parece que a gente quer uma fé que faça com que tudo vá certo, que tudo seja redondinho, feijão com arroz, bonitinho, ao pé da letra, direitinho. Mas na prática, no dia a dia, no mundo real, a nossa vida não funciona assim. A nossa vida sempre vai mudando. Nós mudamos o tempo todo. E se há uma relação do natural com o sobrenatural, eu seria capaz de dizer que a própria mudança no nosso físico, que é o natural, e é algo que acontece, ninguém precisa fazer, ninguém precisa promover, mas o próprio tempo vai levar o nosso corpo físico a tomar outras dimensões, outras formas, outras texturas. O nosso corpo muda. É possível, através desse contexto, você entender que a sua vida também muda. O seu relacionamento com Deus muda. Ontem eu estava escandalizado, vendo um Facebook de uma pessoa, e ela dizia: vocês crentecos, não sei se você conhecia essa, eu não conhecia, crentecos, eu quero dizer sim, saí da igreja e fui para a Umbanda, me tornei umbandista. Porque na Umbanda eu encontrei pessoas que me amam, na Umbanda eu encontrei pessoas que me dão atenção, na Umbanda eu encontrei pessoas que me ligam, na Umbanda. Então, para essa pessoa que saiu da igreja, conhecida de alguns de vocês, minha conhecida, e foi para a Umbanda, na cabeça dela, relacionamento com Deus, vida com Deus, tinha a ver com relacionamento, com gente se importar com ela, gente procurar ela, gente dar atenção a ela, gente servir a ela. E por causa dessa ausência, e de alguma forma isso foi suprido em outro lugar, ela entendeu que tinha que mudar. Claro, talvez você ouça isso e dentro do contexto da igreja você fala: a mudança foi horrível. Mas por que então que ela mudou, se ela foi para uma coisa horrível? Há mudanças que nós permitimos que nos aconteçam e que não são boas. Mas há mudanças que aparentemente são ruins em nossa vida, aparentemente são ruins, porque como cantamos aqui, Deus fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Amém, queridos? Mas aparentemente algumas mudanças são ruins para a nossa vida e nós rejeitamos, e nós reclamamos, e nós murmuramos, mas elas estão sendo promovidas. E Deus está permitindo essas mudanças. Então eu posso resolver mudar por uma frustração, por uma decepção, posso escolher um caminho errado, posso escolher um destino errado. Isso está nas suas mãos. Você pode fazer essas opções, ou você pode escolher um caminho certo. Por exemplo, quando Deus, em Êxodo, capítulo 5, do verso 1 a 4, Deus ele fala com Moisés, o povo de Israel estava vivendo sobre aquele momento de opressão. Deus fala com Moisés, aqui em Êxodo, capítulo 5, do verso 1 ao 4, vamos ler. E naquele momento, Deus está falando mais uma vez de uma mudança significativa na vida do povo de Deus, na vida do seu povo. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: assim diz o Senhor, foi Deus quem disse, que Deus, o Deus de Israel, deixa meu povo, repete comigo, ir, deixa meu povo ir, mostrando mais uma vez que Deus é um Deus que nos leva para lugares, para situações terríveis. Por exemplo, quando o povo estava lá no deserto, e eles sentiram fome, mas foi Deus quem levou para o deserto. Mas eles sentiram fome, sentiram sede.
Eles voltaram-se para Moisés, e voltaram-se para Deus e falaram: aqui está ruim, a gente não quer aqui não, eu preferiria as cebolas do Egito, eu preferia morar lá, eu preferia não ter mudado. Porque o que Deus fez na minha vida não está me fazendo bem, eu não estou gostando, não está sendo bom para mim. Porque algumas mudanças que Deus promove nas nossas vidas, como resposta de oração, ou como plano eterno dele para cada um de nós, nem sempre elas vão ser, de alguma forma, agradáveis ao nosso paladar, ao nosso tato, ao nosso olfato, ao nosso sentimento, à nossa estrutura, aos nossos planos, àquilo que nós planejamos para a nossa vida, tudo direitinho, tudo redondinho. Jonas, por exemplo, recebeu uma ordem de Deus, Jonas capítulo 1, sai daqui e vai lá para Nínive. Você tem uma direção, vai. E Jonas falou: eu não quero ir, eu não quero essa mudança na minha vida. Eu não quero ir. E Jonas falou: eu não quero ir, eu não quero a mudança que você, Deus, está fazendo para mim. E tem mais, eu vou mudar, mas vou mudar no sentido contrário. E Jonas foi para Tarsis, mudando na direção contrária, à direção da orientação de Deus. Claro que a vida dele deu ruim, deu problema, foi uma vida complicada, foi uma vida que deu fracasso. Mas, em suma, todos nós, quando viramos o ano, pensamos em mudanças dirigidas por Deus, mudanças que Deus nos dá, mas nem sempre eu vou aceitar as mudanças de Deus na minha vida. Deus pode dizer uma coisa, eu posso querer outra. Deus pode falar uma coisa, como falou para Israel, e eu até sigo a direção de Deus, mas não gosto. No primeiro momento me faz mal. Ou como Abraão, eu posso receber uma coisa que me assusta, mas eu vou e acredito. Mudanças. As mudanças são impressionantes. As mudanças podem empolgar. Todo mundo gosta de mudança porque empolga, né? Mudança, promove expectativas acerca do novo. E como é bom uma coisa nova, né? Eu nunca me esqueço da expectativa que eu tinha de comprar o meu primeiro monitor LCD de 15 polegadas. Isso já faz tempo. Outro dia, essa semana, eu peguei a escada e achei lá em cima no armário, escondidinho, um monitor CRT, aquele de tubo, antigo, de computador. E eu me lembrei dessa minha expectativa de ter um monitor novo. E eu descobri já há algum tempo que, às vezes, é muito mais legal a expectativa de você ter alguma coisa do que, de fato, quando você tem. Aquela coisa, eu vou comprar, um monitor, a televisão de 60 polegadas, eu vou comprar e tal. Talvez por isso eu curta tanto essa expectativa. E essa minha já vão uns 5 anos. Mas eu não compro, porque depois que eu compro, eu tenho. O novo, a mudança, tem esse poder, ele promove uma expectativa, e às vezes você quer mudar só por esse prazer, por essa coisa gostosa do novo. Mas nem toda mudança pode ser boa na sua vida, nem toda mudança é de Deus na sua vida, e nem toda mudança faz parte dos projetos que Deus tem para você. Então, as mudanças, elas empolgam, porque se eu mudar de lugar, eu vou conhecer novas pessoas, eu vou conhecer novos sabores, eu vou ver novas paisagens, e eu quero novo. E essa novidade, ela vai me empolgando, e eu também tenho o desafio de conquistar alguma coisa nova, o desafio de desbravar uma nova terra, o desafio de vencer uma nova batalha. O novo sempre traz um desafio para nós. E como vai ser 2018? Vai ser muito legal. Mas a Lívia falou aqui, talvez você tenha carregado para 2018 a montanha que estava em 2017. Quem dera que 2017 fosse uma britadeira espiritual e derrubasse todas as nossas montanhas. Quem dera fosse fácil assim, mudou de ano, as montanhas caem. Mas parece que o novo, ele traz para a gente essa expectativa, agora vai ser novo, agora vai ser melhor, agora vai ser diferente. E essa expectativa do novo sempre traz uma ideia de crescimento, sempre traz uma ideia de que alguma coisa melhor, o melhor está por vir. E vamos mudar para melhorar, vamos mudar para melhorar. Mas as mudanças também podem ser uma tragédia. Porque se você muda errado, você pode se separar de pessoas queridas, de histórias, do sentimento de pertencimento. E aí a mudança vai trazer saudade.
A mudança pode ser uma tragédia, porque pode paralisar projetos em andamento. Não, eu começo um curso, tranco, começo outro. Não, eu quero novo, tranco, começo outro. Não, tranco, começo outro. E você vai mudando e nunca desenvolve nada. Então, as mudanças elas podem ser uma tragédia. Elas podem destruir qualquer projeto em andamento. Porque quando você quer mudar, você precisa parar de fazer, parar de construir e vai mudar para o novo. Então, desconstrói. Então, a mudança ela é perigosa. E outra coisa que a mudança pode trazer é uma grande frustração em você e nos outros, né? Porque quando você muda e um monte de coisa muda junto contigo, né? Quando eu era menino, agia como menino, pensava como menino, mas quando mudei, não, aí passei a ser homem, mudou o meu comportamento, eu mudo quem está comigo, eu mudo o meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, agora eu já não sou mais menino, eu não sou mais menina, né? Cresci, então vai mudando o relacionamento. Agora, a Bíblia fala que quando Deus promove mudanças, e as mudanças são promovidas por Deus, as mudanças são boas, perfeitas e agradáveis. Amém? Romanos capítulo 12 fala, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. É boa, mas nem sempre é a melhor. Êxodo, capítulo 13, versículo 17 e 18. A vontade do Senhor é boa, mas nem sempre ela vai ser a melhor opção para mim. Êxodo, capítulo 13, versículo 17 e 18, nesse processo de saída da escravidão do Egito em direção à terra prometida, depois das pragas, depois do milagre de Deus, então Faraó deixa o povo sair e o povo sai. Mas quando Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, mais rápido, melhor. Não, aquele não. Pois ele disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. 18. Assim, o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Então, imagina, eu tenho um caminho que eu vejo que é mais fácil para conquistar o meu objetivo. Eu vejo uma opção que eu chego lá mais rápido. E Deus diz, não. Eu vejo algo que está ao meu alcance, que eu concluo, que eu raciocino, é uma mudança. A Bíblia diz que a mudança é boa, mas o problema é que o meu bom nem sempre é o bom que Deus tem para cada um de nós. Em 2018, entenda isso, que o caminho de Deus, ele sempre será bom, mas não do seu jeito. Porque quando o povo de Israel teve que enfrentar esse caminho pelo deserto, eles até obedeceram porque era caminho, mas quando chegaram diante do Mar Vermelho e os egípcios vindo atrás, imagina que situação. E agora? A gente fez o que Deus falou para fazer. Tínhamos ali o caminho melhor, mas Deus disse não. E aí você começa a entrar em confusão, porque quando o que Deus fala não é racionalmente o que você entende ser o mais apropriado, você entra em crise. Pior é quando você obedece, se depara com o Mar Vermelho, os inimigos vêm atrás e você entra em crise, que foi o que aconteceu com o povo de Israel. Mas é nessa hora que Deus faz um milagre para honrar a palavra dEle. Por isso que a vontade do Senhor, ela é sempre boa. Porque quando nós escolhemos o nosso bom, nós não podemos contar com os milagres do Senhor. Mas quando Deus apresenta para nós o caminho, e Ele fala é bom, e eu acredito, quando você estiver diante da situação que for angustiosa, agoniante, terrível, o Senhor vai fazer milagre na tua vida para honrar a palavra que Ele deu a você. Porque a vontade do Senhor é boa, mas necessariamente não é a lógica, não é a racional. E o contexto de Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, verso 1, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis a Deus o vosso culto, latreia, adoração, racional, feita com a cabeça, logos, feita com raciocínio.
E não se conforme com esse século, mas transforme pela renovação do jeito que você enxerga as coisas. E aí você vai compreender que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Porque é bom, porque é de Deus. E se é de Deus, é bom. Porque o tempo inteiro Deus é bom. E se você estiver diante de um caminho de Deus, e nesse caminho de Deus você se esbarrar com o mar, ou você encontrar dificuldade, nessa hora você pode clamar ao Deus da palavra e pode agir em nome do Senhor. Moisés, você já orou, agora por que clamas? Marcha, vai em frente. E quando Moisés acreditou, ele viu o milagre acontecendo na vida dele. Querido, em 2018, acredite que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Que se Deus te mostrar o caminho, o que você precisa fazer é caminhar, é acreditar, é ficar firme, é ir em frente, porque se aparecerem impedimentos, o próprio Senhor vai dar conta de liberar esses impedimentos para a tua vida. A Bíblia também fala que a vontade do Senhor, ela é perfeita, mas a perfeição, a Bíblia quando fala de perfeito, ela fala de Salém. Salém é que está integrado ao todo. Então, o que é perfeito não é apenas algo pontual, mas é algo que está ligado ao conjunto, à ideia macro, à ideia do início, do meio e do fim. Há uma coisa que nós não entendemos, porque diz respeito ao passado, diz respeito ao presente e diz respeito ao futuro, é ao todo. É perfeito, porque envolve o meu passado, está no meu presente e aponta para o meu futuro. E às vezes a gente acha que perfeito é somente aquilo que é para o momento. Então veja, Gênesis capítulo 12, versículo 10. Abraão recebeu a ordem, ele foi, mas quando chegou lá, teve fome. Gênesis 12, 10 fala que aonde Abraão estava, teve fome naquela terra. Ah, mas ele estava obedecendo a palavra de Deus. Sim, mas houve fome. Mas era o plano perfeito de Deus. A gente vê também em Gênesis 12, 16 a 20, ainda em Gênesis 12, né, que Abraão estava lá e ele começou a prosperar naquele lugar. E ele prosperou, mas chegou uma hora que ele foi expulso. Quem é que gostaria de uma mudança dessa? Abraão tinha ouvido a voz do Senhor, dizendo que ele seria próspero, abençoado. Ele obedeceu, foi, chegou num lugar, teve fome, foi para outro lugar. Nesse segundo lugar, segunda mudança na vida dele, um monte de mudança, parece que gera instabilidade. E nessa outra mudança, ele agora as coisas começam a dar certo, começam a funcionar, começam a ir bem. Daqui a pouco, se pega um erro dele, que ele mentiu lá, dizendo que Sara era a irmã e era a esposa. Aquele homem, líder daquele lugar, descobre aquilo e expulsa Abraão. Então, ele estava fazendo a coisa certa, a vontade de Deus, mas é um ser humano que errava e ele foi expulso. Outra mudança promovida. Né? Mas a Bíblia fala que a obra de Deus é perfeita. Em Gênesis 13, ele brigou com a pessoa amada, houve desentendimento entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, porque estavam juntos e não tinha espaço para todos os seus rebanhos, e houve desentendimento, brigou, e quando brigou tiveram que se separar, mas ele estava fazendo a coisa certa, e ele esperava que fosse perfeito, mas a Bíblia fala, e graças a Deus por isso, que em Gênesis, capítulo 25, e esse eu quero ler com você, versículo 8, Gênesis 25, 8, que no fim da sua vida, antes de Abraão ser recolhido, há um testemunho naquilo que aconteceu na vida dele. Gênesis 25, 8. Morreu em boa velhice. Amém, queridos? Quantos querem morrer em boa velhice aqui? Digam amém. Mas entendam que essa boa velhice dele, Sara tinha morrido. Ele brigou com Ló. Ele teve fome, ele foi expulso, ele cumpriu o propósito dele e morreu em boa velhice. Quantas mudanças fora do controle dele que aconteceram, que foram implicadas na vida dele, mas no fim tudo deu certo, porque quando a nossa vida está nas mãos de Deus, Deus faz com que tudo dê certo. Em nome de Jesus. E por fim, eu queria falar com você sobre Romanos 12, 2, que fala que a vontade do Senhor é agradável. Eu sempre lia esse texto pensando em mim. Até que eu resolvi
dar uma olhada melhor nessa palavra agradável. E aí, na sequência, Efésios 5:10. Depois eu vou ler Filipenses 4:18. Mas agora, Efésios 5:10. A palavra agradável, ela aparece em outros 4 versículos bíblicos, e ela é a mesma palavra, tem o mesmo sentido, tem o mesmo significado. Nós lemos em Romanos 12:2 que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Talvez você pense que isso diz respeito à sua própria maneira de enxergar as coisas, mas quando você vê Efésios 5:10, na sequência vamos ler Filipenses 4:18, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. É a mesma palavra que é utilizada lá em Romanos 12. Agora, Filipenses 4:18. Recebi tudo. Na sequência, vamos ler Colossenses 3:20. Recebi tudo, e o que eu tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave e um sacrifício a Deus. A mesma palavra. Agora, Colossenses, capítulo 3, verso 20, mesma palavra, mesmo sentido. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso é agradável, agrada ao Senhor. E por fim, Hebreus, capítulo 13, versículo 21. Hebreus 13, 21. Os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele. E opere em nós o que lhe é. É agradável a quem, queridos? A Deus. Precisamos entender que nem sempre o que é agradável a Deus vai nos dar no início. Mas no fim, sempre vai ser bênção para as nossas vidas. Sempre. Porque fiel é aquele que fala e fiel é aquele que vai cumprir. Então, quais as mudanças Deus tem feito na sua vida? Quais as mudanças Deus já promoveu em você? As que você gostou, as que você não gostou, as mudanças que você, de fato, foi mudado. Né? O que Deus tem planejado para mudar em você? O que Deus pode ainda mudar na sua vida? Aí você pode me dizer, não, já sou velho. Pô, Abraão tinha quantos anos quando teve o seu filho e mudou a história familiar dele? Quais os lugares, pessoas, aromas, paisagens você vai ver antes da sua mudança final, que é a vida eterna? Porque no final das contas, nós estamos todos em um processo de mudança. Quando esse corpo mortal, esse corpo carnal, ele for murchar, ele for consumido e o pó volte à terra, o espírito voltará para Deus que o deu. Nós estamos em um processo de transformação até a nossa mudança definitiva, que é a vida eterna. E se Deus quiser, e pela nossa opção, ao lado de Jesus Cristo. Porque se você confessou Jesus Cristo como Senhor, creu no seu coração, você está salvo. Tem a vida eterna, não terá a morte eterna. Então, a boa notícia é que esse evangelho transformador, que promove a alegria e o cuidado de Deus, está sendo liberado para que você possa chegar na casa do Pai e lá desfrutar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Eu quero dizer para você que você é um peregrino nessa terra, você está em contínuo processo de mudança, até que você chegue na sua casa final. Nem sempre a mudança vai te agradar, mudar dá trabalho. Quem mudou aqui, ou quem está em processo de mudança, sabe disso, dá trabalho. Quando você muda, desarruma. Quando você muda, complica. Os seus valores, os seus costumes, eles são todos desorganizados, mudados, você perde os parâmetros, muda tudo. Mas no fim, quando Deus está no controle da sua vida, e você pode entregar o controle da sua vida a Deus, você pode buscar a vontade do Senhor, que ela é boa, perfeita e agradável, no fim, tudo vai dar certo. Porque Deus honrará a palavra dele. A maior mudança que Deus quer promover na sua vida, a maior mudança que Deus quer fazer na sua vida, é que você de fato viva o Evangelho. Viva o Evangelho do Reino. Foi para isso que Jesus Cristo morreu.
Foi para isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Foi para isso que Jesus Cristo, ele se fez carne, habitou entre nós. Foi para isso que ele se revelou. É para isso que o Espírito Santo, ele agora convence você da vida em Cristo Jesus, para que você tenha a vida dentro de você. Você nunca vai ficar satisfeito com a vida que você tem. A Bíblia fala que Deus colocou dentro de nós o desejo pela eternidade. Nós continuamente sentiremos saudade de Deus, sentiremos saudade da nossa casa, da nossa vida eterna, sentiremos saudade do lugar que nós fomos criados para viver, em definitivo, que é na casa do Pai, na presença do Pai. Por isso que o nosso maior consolo é a esperança que temos de alcançar a vida em Cristo Jesus.